voltamos e olha só, desde que Larissa Manoela veio ao público contar detalhes da sua conflituosa relação com os pais, com quem cortou contato após o desentendimento financeiro, com o perigoso modelo de negócio que envolve os parentes em conjunto, hein, Nath? Hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre esse caso com as advogadas Marina Pupo Nogueira e a Juliana Bertani. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bem-vindas, doutoras. Prazer ter vocês aqui. Duas advogadas incríveis para ajudar a gente a entender esse caso que pode ser feito em relação à justiça. Vamos falar primeiro sobre os pais. Eles podem usufruir do dinheiro de um menor de idade? Como é que é feito? Sim, na verdade os pais, eles são os responsáveis legais. Eles têm o que a gente chama de usufruto legal do patrimônio desses filhos. Por quê? O menor de 18 anos, ele não pode administrar o próprio patrimônio. Sim. Apenas após a maioridade é que ele tem essa capacidade civil plena. Porém, nenhum poder é ilimitado. E o que os pais não podem é abusar desse direito. Entendi. E a partir de quantos anos a criança ela pode tomar as decisões de como esse dinheiro vai ser gasto ou não vai ser gasto? A partir dos 18 anos, que a gente tem a maioridade civil regular, ou caso os pais optem pela emancipação do menor, a partir dos 16 anos. Olha só. No caso dela, é interessante a gente lembrar que ela foi emancipada. Sim. Não sabia. Jura? 16 anos, sim. É o que pelo menos foi revelado, né? A gente ouviu nas reportagens. E o filho, no caso a Larissa, ela pode questionar os pais perguntando cadê esse dinheiro e eles não falam? Ela tem esse direito de perguntar do dinheiro? Sim, ela tem esse direito. Eles, com esse usufruto legal, com esse poder de administrar, eles devem prestar contas. A lei presume que os pais, eles fazem isso em benefício dos filhos. Ou seja, que eles aplicam esses recursos para lazer, para educação, para a vida ali dela e da família. Porém, se tiver uma suspeita de que eles estão abusando do que a gente chama de poder familiar, os pais podem ser questionados na justiça. Então, isso é uma exceção e não está previsto na lei. Eu acho que isso é um detalhe desse caso. Como pais, eu estou falando. A característica especial, né, nessa situação da Larissa Manoela, eu vou passar até a palavra para a doutora Juliana, é a questão de que, além de pais, eles são sócios. Eles têm administradores. E aí como isso, gente? Então, quando eu tenho sócio e administrador, o sócio tem o direito de pedir que os administradores prestem contas daquilo que está sendo feito com a empresa. Então, ela, na qualidade de sócia, pode e deve exigir uma prestação de contas desses administradores. Nossa. Entendi. É um argumento que eles estão usando, né? De que um dos genitores ali, no caso, os dois, acho que deixaram as carreiras para gerir ali a carreira dela, ser empresário. Isso, eles têm um direito de um salário ou de uma remuneração? Com certeza, um sócio, um administrador, ele recebe uma remuneração por isso. Sim. Como pais, não, né? E como pais também, eles estão usando esse argumento, como pais, eles poderiam ter contratado uma pessoa para gerenciar essa agenda dela. Mas com certeza eles trabalharam, eles ajudaram na carreira dela. Eu acredito que ela nem negue isso, inclusive ela reconhece. O que me parece que faltou muito aí foi uma transparência, uma prestação de contas, informação, porque após ela fazer 18 anos, eles poderiam ter aumentando essas cotas que ela tinha na empresa, aumentando as informações, a capacidade dela decidir sobre o patrimônio dela. Afinal de contas, ela estava produzindo aquele dinheiro, não que eles não trabalhassem também. O que eles fizeram era um trabalho, né? A Juliana pode falar melhor como o sócio e o administrador são remunerados. O papel dela ali, como sócia, na realidade, era prover o dinheiro para o capital social, para aquela empresa operar. E os pais, enquanto administradores, cuidavam da empresa. E nesse aspecto, eles têm sim direito ao que a gente fala de prolabore, que é o salário do sócio administrador. Entendi. E eles esconderam várias coisas dela e ela viu depois os contratos. Ela pode anular esse contrato ou não? Porque ela teve total confiança neles. Confiança, ali, né? São os pais dela. Depende muito. Bem claro delicado, que a gente está falando de uma situação hipotética, a gente não viu esses documentos, não teve acesso, né? Mas eu entendo que se houve simulação, vício de consentimento, uma mentira, e ela viesse a questionar isso na justiça e comprovasse esse abuso, essa fraude, essa simulação,
ela conseguiria anular alguns contratos ou pelo menos rever algumas situações ali de forma a equilibrar melhor os contratos a favor dela. E assim, por eles terem uma relação familiar, você não acha que seria, como a gente mesmo comentou, mais interessante num passado eles terem contratado um profissional especializado para que tudo ficasse dentro da lei? Sim, com certeza. Né? Na realidade, independente dessa situação dela, né? Claro. Quando a gente fala num relacionamento familiar, nem sempre as pessoas que estão lidando com aquelas informações têm o conhecimento adequado para tomar as decisões. Então, contar sempre com um profissional capacitado, habilitado para aquela situação que a pessoa está vivendo é sempre recomendado. Que mistura, fica misturando. Sim, e veja, a gente está falando de um caso que parece muito longe da nossa realidade. Sim. Mas situações assim podem acontecer próximas, de uma realidade mais próxima a gente. Por exemplo, uma mãe que recebe uma pensão de um pai falecido e que ela faz a gestão dessa pensão desse menor, né? Ela certamente aplica, em regra, para os interesses ali do filho, claro, e da família. Porém, se ela não fizer isso, ela pode ser exigida pela justiça a prestar contas. Nossa. E isso talvez não seja, infelizmente, uma coisa tão incomum. Não, é verdade. Né? Isso funciona com herança também? No caso de uma herança? A herança, daí, sim, ela vai administrar aquela herança, daí nós temos uma outra figura, por exemplo, que é a figura do inventariante, que também, daí tem o dever mesmo pela lei de prestar conta de como ele está gerindo aquela herança e tudo. Mas sim, se ela se o filho recebeu uma herança e ela está fazendo a gestão, se aplica a mesma regra. Nossa, e a gente estava falando nos bastidores da lei, Larissa Manoela, né? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês como advogada sobre essa lei? A lei, a minha visão enquanto advogada é a seguinte: nós já temos uma série de leis no Brasil que são todas muito interessantes, são todas que já prevêem, inclusive, ferramentas para esse tipo de situação. O projeto de lei da Larissa Manoela já foi apresentado ontem. Olha, nem sabia disso. Foi apresentado ontem. Ele é interessante, ele traz algumas questões que são relevantes para o direito, como a possibilidade de revisão dos contratos quando o menor completa 18 anos. E outras disposições, como a obrigação dos pais prestarem contas, que não é claro na lei esse aspecto. Então, ela vem para complementar. Mas se ela não passar, se ela não for aceita, a minha visão enquanto advogada não vai ter tanto problema, porque a gente já tem bastante lei que regula, que a gente consegue defender os interesses do menor nesse caso. Exato, a gente tem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, que, por exemplo, essa situação que parece se aproximar de um abuso patrimonial, ela poderia ser enquadrada nessa lei. Então, tem aspectos até criminais nessa relação, se ficar provado. Caramba. Sempre lembrando que estamos falando de uma situação, né, que a gente conhece só pelas notícias e não estamos analisando os documentos. Porém, nós temos leis que protegem essas relações. O próprio Código Civil. Claro que uma lei como essa, que foi apresentada ontem, Lei Larissa Manoela, como está sendo chamada, pode ajudar a detalhar algumas coisas. Eu achei bem interessante esse dever dos pais prestarem contas, porque isso não está mesmo na lei. E se o filho precisar e quiser pedir, ele tem que comprovar uma situação muito excepcional, como parece ser a dela. Entendi. E hoje a gente vê um crescimento, por exemplo, das crianças na publicidade, também na rede social. Sim, então, muitas pessoas têm acesso a isso e muitos pais também. Como lidar com isso? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê nesses casos também? Nós temos que lembrar que qualquer trabalho antes dos 14 anos é proibido pela lei. Então, até assim, até Instagram. Sim, então assim, na verdade, para a criança trabalhar mesmo, é preciso que tenha uma autorização judicial. Olha só. No caso dela, que trabalha desde os 4, 5 anos, certamente ela tem essa autorização, né, para poder ter a carreira que ela teve como atriz. As empresas nem aceitariam se não tivesse essa autorização. E é sempre os pais que, na maioria das vezes, estarão muito próximos ali, cuidando para que ela não sofra nenhum problema, né? Então, o Estado tutela bastante, porque o trabalho infantil é proibido. Foi uma luta no Brasil a gente eliminar esse tipo de situação. Olha só, é interessantíssimo vocês falarem sobre isso, porque muita gente está assistindo a gente, nem imagina, né? A gente vê as crianças ali no Instagram. Tem que ter, então... Tem que ser tudo regulamentado. Nossa, olha. Lembrar que são pessoas numa fase vulnerável, Sim, né? Então, exatamente. precisamos de toda a atenção. E a gente vê muito hoje, né? Sim.
Ai, doutoras, obrigada. Adorei recebê-las aqui, doutora Juliana, doutora Marina. Nós que agradecemos. Vocês são sempre bem-vindas aqui, voltem mais por favor, vezes, pra gente falar de outros casos, porque esse realmente viralizou nas redes sociais. Imagino que, além de mim e da Nath, outras pessoas também devem estar super curiosas, perguntando pra vocês também sobre esse caso. Então, eu acho que o pessoal de casa também gostou bastante. Sim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. Voltar aqui e falar da Larissa Manoela, que ela tem algo afetivo, né? Com Quem certeza. não gosta? Sim. Quem não se lembra da Maria João? Ela é uma estrela, é verdade. Muito obrigada. Obrigada. Viu?